Olá, amadas. Olá, amadas. Olá, queridos. Olá, queridos. Olá. Muito bom falar com vocês, viu? Né? Muito gostoso estar aqui com vocês. Viu? Muito Gratidão. bom. Hoje o nosso programa é com a nossa amada Maria Amélia do Grupo Mera. Né? Que honra, que alegria estar aqui com você, conversando. Gratidão por dar esse espaço aí para conversar com a gente. Ah, não, eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Vejo um pouquinho, é muito corrido, né, para todo mundo, mas é sempre gostoso, mesmo um pouquinho mais curto, é sempre gostoso. Muito bom saber de vocês. Vocês já entraram, então, no do Mera, mais ou menos, já viram? Sim, sim. Justamente uma das... A gente estava falando agora há pouco, antes da gravação, né, mas... Mas a gente estava falando, tipo, nossa, que responsabilidade a nossa conversar com... Seria a representação de um curso de milagres no Brasil. Porque se você estuda um curso de milagres e não conhece o Grupo Mera, então você não está estudando curso de milagres. Não, muito obrigada, mas assim... Nós somos estudantes, né? Embora faça 20 anos que eu estudo esse cursinho aí do Jesus, mas somos estudantes, não é? Quando a gente se põe no lugar de estudante, a gente sabe, né? Que a igualdade é o que nos leva ao lugar, né? A gente tem uma responsabilidade, sim, nós fazemos de tudo para ajudar, inclusive, as fundações americanas, né? Que dedicaram a vida inteira delas para manter a mensagem do curso, para fazer com que o curso chegasse, né, nas traduções mais fiéis possíveis, tudo. E aí, então, a gente cuida da nossa tradução em português muito, né? Então, e o Grupo Mera nasceu por isso, sabe? Para ajudar mesmo, né? Na verdade, nasceu porque eu queria ensinar. Sabe essa vontade que vocês têm, que um monte de gente tem? Né? Então, aí eu também queria ensinar. Então, nasceu e aí eu fiquei ensinando um pouquinho, né, e tal. Aí montei esse curso, que agora está em vídeo, né? Agora eu não dou mais o curso presencialmente, agora está em vídeo. Então, é isso. Aí a gente foi indo e vai, né, bem aos poucos, viu, meninos? Muito aos poucos, né? O Grupo Mera tem... desde 2003, né? 15 anos, né? É por aí. 15 anos, um pouco mais, né? E diga uma coisa, como foi o encontro da Maria Amélia com o curso? Meu encontro foi meio forçado de barra, sabe assim? Né? A Eliane, que é minha sócia, né, no Grupo Mera, ela é minha sócia na parte de livros, de conexão com os Estados Unidos e tudo. Então, ela tinha... Uma amiga nossa tinha comprado esse livro e ela pegou na casa dessa amiga em comum e tal. E como a gente fazia um trabalho místico juntas, né? Nós fazíamos era um ritualzinho pequenininho, né? Superinho, assim e tal. E a gente sempre fazia. E um dia ela pegou esse livro e ela começou. Meu apelido é Meia, né? Meia, tá bom? Então, ela falou, Meia, lê esse livro aqui é um pouco diferente. Ela fala mansinho, sabe? Ela fala assim, super delicado. Meia, lê esse livro. Só que enquanto a gente não faz o que ela quer, ela não para. Né? Lê esse livrinho, por favor. Lê esse livro. Olha, esse aqui é diferente. Lê esse livro. E um dia, eu morava em Araras, eu tinha saído daí, da Vila Mariana, fui para São Paulo, fui para Araras. Olha né? só. E aí... um dia eu estava sozinha, meu namorado estava viajando, e aí não sei o que, eu não tinha nada para fazer mesmo. Falei, vou ler esse livrinho, senão essa menina não vai largar do meu pé. Né? Aí era um domingo de manhã, e aí domingo à noite, talvez.
né, domingo à noite, eu parei de ler, entende? E aí, daí eu fiquei com uma mistura de raiva, de gratidão e um monte de coisa, porque eu passei a minha vida inteira, né, desde muito novinha, cheia de questionamentos, né? O que é isso? O que é esse mundo? Por que essa injustiça? Por que isso tudo? Né, e tal. Eu era muito criança, eu ficava com isso, eu já tinha resolvido não ter filhos, né, e tal. E aí, pensando num monte de coisa. E aí, naquele livrinho, que o título nunca me chamou atenção, a grossura dele nunca me assustou, porque eu leio muito, né, e tal. Mas aí, falei, gente, mas eu passei a minha vida inteira procurando esse negócio. Como que tá tudo isso aqui nesse livro? Sabia se eu ficava com raiva, ou se eu ficava em gratidão, ou as duas coisas juntas, tal. E aí, depois desse dia, que foi, talvez, eu não me lembro a data direito, mas foi um dia específico em outubro de 98, né, foi julho, de julho a outubro, mais ou menos, nessa data, de 98. E aí, nunca mais, né? Aí eu saí do Brasil por um tempo, né, com o livrinho nas costas, entendeu? Né? Com o livrinho nas costas, fui embora e tal. E aí, quando eu voltei, eu não queria mais voltar para a minha profissão, porque eu sou farmacêutica, né? Aí eu não queria mais. E daí comecei a montar um curso. E aí como eu sou da comunidade científica, era muito difícil para mim, né, falar um curso em milagres. Eu tinha muito medo. Hoje eu saio com a camiseta escrito, né, um curso em milagres e tal, né? Mas naquela época era muito difícil. Então eu acabei estudando muito. Eu sou autodidata em neurociências, né? E tentei fazer com que ficasse numa linguagem próxima, né? Ou pelo menos aceitável pela comunidade científica, né? E aí, daí tenho alunos mesmo que são pós-doc num monte de coisa, entendeu? E tal. E aí, então eles aceitam, né, as ideias do curso, mas de uma maneira mais, né, vamos dizer assim, mais racional, né? Assim, então, e aí foi isso. Daí, então, a culpa é da Eliane. A culpa é da Eliane, porque eu comecei a estudar. Bendita... Ela é a culpada. Eu sempre falo isso. Hã? Bendita culpa. Bendita culpa, né? É isso. Né? Que lindo. E daí foi indo e daí, né, para montar esse curso eu fiz uma biblioteca de uns 300 menos, porque precisava achar um jeito de fazer e tal e tal. E aí daí foi indo, né, no decorrer de 8 anos, ele acabou nesse formato que tem agora, né? E aí, assim, tem muitas formas de a gente falar, não é? A gente sabe disso. Essa forma da gente falar aqui no Grupo Mera é uma forma, não é? A mensagem é única, mas como você chega nela, não é? Como você chega nela, como você fala dele, então, pode falar. Esse é um assunto que outro dia uma estudante estava me dizendo, justamente, de que muitos professores, cada professor ensina do seu jeito, ensina diferente um curso de milagres. E aí eu parei, ouvi, senti, porque em algum momento também já pensei nisso, mas não, é um equívoco. Cada um tem uma forma, digamos que especial, por assim dizer, né? Usar a palavra especial. Uma forma. Mas o ensinamento é um só. É um só. É. Né? É um só. Existe sim alguns enganos que o ego faz com a gente, né? Ele acaba fazendo assim, e a gente acaba tentando adaptar o curso às coisas que a gente conhece, né? E isso todo mundo faz, sabe? Isso todo mundo faz. Aí depois a gente vai... Oi? Saiu? Né? Aí depois a gente vai voltando. Saiu a imagem? Saiu. Mas você continua. Aí. A gente ouve. Aí voltou. Eba. Observando essa questão também de ver como no início eu via professores que eu considerava grandes entendedores. Hoje eu estou no caminho e continuo observando alguns que de repente não eram tão entendidos no assunto como eu imaginava,
eu percebo que isso é um processo, né? Tipo, como que eu posso dizer que não, fulano não entendeu o curso? Não, ele está no curso dele. Ele tá Perfeito, né? Cada um Adam. esse tá distraído com tal coisa. Deixa o cara ali, velho. Se te perguntar, você responde, né? Ele tá se virando. E de alguma maneira tá ensinando e tá te fazendo ver também algo ali pelo qual você não Claro. agradece por isso também, né? Claro, e olha, meninos, a gente não tem realmente como falar assim, olha, o entendimento, né, da ideia, que é muito simples a ideia da metafísica do curso, é muito simples, mas porque ela é muito simples, ela é muito assustadora. Então não tem problema, né? É isso mesmo. E essa forma de vocês falarem isso, essa forma é perfeita, tá bom? Este é um professor, certo? Esse é o professor de Deus. Você olha e fala, bom, então, tem aqui, né? Esse aqui tá não é nível, ele está neste ponto, não é? Aí nesse ponto. E aí, de repente, ele vai descobrir, não é? De repente, ele vai descobrir outros pontos. Aliás, ele vai descobrir que algumas coisas, como nós, não é? Como nós que fomos vendo e vivenciando algumas coisas, e de repente a gente está, olha, puxa, tem alguns insights são mais profundos, não é? E todo mundo tem o seu papel dentro desse. E isso é muito gostoso, E aí a gente pode ficar feliz, né? Feliz pelo Jesus mesmo. E conversar com ele, né? E falar para ele, ó, toma conta lá, porque o curso é seu, entendeu? Né? De repente você ouve lá um negócio e fala, ai meu Deus, né? Não, o curso é seu, não posso fazer nada, né? Isso é muito legal. Daí a gente fica em paz, não é? Como que você vê, amada? Como que você vê, você que tem uma noção bem grande do mundo hoje, enquanto ao curso Milagres de todos os países do mundo? Sabemos que Estados Unidos é número 1, né? Ainda sendo. Isso. México está em segundo lugar, né? É verdade, é México. Da onde você é, Adam? Eu sou paraguaio. Paraguai Tá não sei em que lugar, porque há um grupo no Paraguai que a gente conheceu, né, há pouco tempo. Agora vamos fazer um evento lá e aqui que legal. Aqui já está há bastante tempo, né? Mas olhando hoje um pouco mais e podendo conversar com você, todos aqueles que nos assistem, né? A gente percebe que estamos bem lentos aqui, né? Não que signifique muita coisa, né? Mas já que é um assunto para falar, não podemos falar. Mas é que, olha, se a gente for falar, né? Olha, este país tem muito, né? Muitos estudantes, o outro país tem poucos estudantes e tudo mais. A gente acaba fazendo uma separação também, né? A gente acaba fazendo isso. Se a gente pensar assim, olha, vamos aproveitar o que a gente tem aqui, né? Porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, eu já vi, não é no Brasil, tá bom? Não é no Brasil, mas tem também não vou falar isso, senão as pessoas falam português e elas vão saber de onde eu estou falando. Então, é assim, aí elas falam lá, e aí tem uma comunidade grande, e aí falam, e aí tem um monte de coisa. Mas se você for olhar o conteúdo que elas falam, elas distorcem bastante, sabe? Então, o tamanho ou o número de estudantes realmente pouco importa. Mesmo porque, assim, ó, quantos professores nós precisamos para salvar o mundo? Não é? Então, se é um só, não é? As mentes são unidas. Então, não é? Perfeito. Ó, eu avisei que que eu iria atrasar 5 minutos lá, então a gente tem mais uns minutinhos aqui. Tá? Eu avisei a secretária, mas ela não pode segurar muito, né? Porque é um oncologista, eles estão cheios de coisas lá e tal, tá bom? Mas é isso, sabe? É isso que a gente poderia pensar, né? E por que tem nos Estados Unidos mais, né? No México mais, na Espanha tem bastante, na França tem pouco, no Brasil ainda é lento. Então, por nada, sabe? Porque a projeção ela é pulverizada, é ao acaso, sabe? Não tem problema.
o nosso foco deveria, pelo menos, né, ser, assim, o meu aprendizado, sabe? É sempre o meu aprendizado, porque eu já briguei muito com Jesus. O Grupo Mera hoje tem um nomezinho aí, né, no mercado, no Brasil, mas, gente, não sei o que está acontecendo. Ele desliga sozinho. Apenas saiu a imagem. Você continua. Tá com vontade de, né? Tá com vontade de sumir com a minha imagem aqui, né? Aí, mas assim, aí sempre foi muito pequeno. Eu passei 10 anos, né? 10 anos sendo sustentada pela minha mãe. E isso era um conflito muito grande, não é? Porque trabalhar com um curso de milagres, com a mensagem exata que ele quer passar, não é todo mundo que está com vontade de ouvir, não é? E que é bem difícil mesmo. Então, aí por causa disso, né? Aí eu brigava com Jesus e falava, então, você me enganou, olha só, eu tô aqui, não sei o quê, né? E, obviamente, eu nunca ouvi nada, eu não tenho esse dom, mas eu tenho essa experiência de sentir, né? Assim, então, o Xarope falava para mim, o que eu quero é que você aprenda e não que você ensine. Toda a vida foi assim, tá? Então, eu insisti em manter o Grupo Mera, né, e tal, mas ele só queria que eu aprendesse. E na verdade, ele ainda quer, né? Porque a gente está aprendendo. Claro. Ok? A gente ainda está aprendendo aqui, não é? Todos nós. Então... a gente acaba ensinando com o propósito de aprender mesmo. É isso mesmo, Lara linda, é isso mesmo, amor. Então, a gente vai, né? E aí a gente vai fazendo o que o Xarope quer, porque ele não larga do pé, né? O Xarope é o Jesus, ele não larga do pé, entendeu? Então, antes que eu me esqueça, tem só um negocinho, porque às vezes algumas pessoas vão olhar e elas podem achar isso um pouco herege, né? A gente falar assim, mas olha só, se eu quiser ser amiga de vocês, não é? Se vocês quiserem ser meus amigos, vocês não vão ficar... com formalidades comigo, não é? Com melindres, com vocês, e melindres e tal, e não sei o quê. Com Jesus é a mesma coisa, tá bom? Se a gente não tiver uma intimidade com ele, a gente não vai achar igualdade com ele. Se a gente não achar igualdade com ele, a gente não vai aceitar a ajuda dele. Uau, tá, que linda mensagem. Tá? Senhoras e senhores, Maria Amélia. Hoje a gente vai ter que marcar um outro encontro. Sim. Nós vamos marcar, amores, nós vamos marcar, viu? Acho que podemos chamar isso de como seria? Intimidade com Jesus. É isso mesmo, Adam, porque se a gente não tiver intimidade com ele, aí a gente não tem igualdade, não é? Se a gente não tem igualdade, pode saber, a gente não aceita ajuda. Tá bom? Uau. E ele tá prontinho para falar pra gente, ó, o que você pensa, o que você tem que pensar, corrigir o nosso pensamento, não é? Sim. Porque o milagre é dele, certo? A gente é só o canalzinho, mas o milagre é dele. Eu ia pedir para você dizer alguma coisa para os estudantes do Brasil, mas fico sem palavras. Acho que isso nossa. Gratidão, mestra. Gratidão. Que aula. Gratidão. Muita gratidão, amores, tá? A gente volta a conversar na hora, tá bom? Tá bom? Mas é que essa hora marcada eu não tinha como fazer, certo? Tá? Gratidão. Mas aí os estudantes e nós também, né? Os estudantes também, a gente aproveita esse momento para perdoar mais. Tá bom? A gente vai perdoando mais essa falta de tempo e aí acabou. Tá? Perfeito, meu amor. A gente vai colocar aqui as informações do Grupo Mera para quem quiser entrar em contato, o site, página. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, meninos. Tá? Todas as luzes aí para nós. Se Deus quiser, a gente consegue fazer uma conferência esse ano aí na sua cidadinha. Tá bom? Aí em São Paulo. Com certeza. Tá bom? Vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Vai ser muito bom abraçá-los. Beijos. Tchau, tchau. Gente, até o próximo programa. Beijos.